eu sou Marcela Giovana, eu sou diretora-presidente do SEMAIS. Hoje, iremos falar sobre alianças intersetoriais ou intersetorialidade. A intersetorialidade não é uma alternativa, é um único caminho para a garantia de direito na nossa sociedade. E o que falamos sobre intersetorialidade? Intersetorialidade é a parceria entre três setores, entre o primeiro, segundo e o terceiro setor, levando em consideração que o primeiro setor é o poder público. O poder público, prefeitura, governo de estado, governo federal e também de instituições públicas, como o TJ, Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público. Já o segundo setor são as empresas, as responsáveis pelos serviços e pelo mercado da nossa sociedade. E o terceiro setor somos nós, as OSCs, as organizações da sociedade civil. Organizações essas sem fins lucrativos, de direito privado e que contribuem para um mundo mais sustentável, para um mundo melhor, para um mundo mais justo. Então, quando falamos de alianças intersetoriais, falamos do diálogo entre esses três setores. Uma forma de contribuir, uma forma de gerar resultados para nossas sociedades mais sustentáveis. Vale destacar que há uma diferença entre intersetorialidade e transversalidade. Muitas vezes confundimos. Vale dizer que a intersetorialidade, falamos de uma gestão colaborativa, falamos de um diálogo de diferentes áreas e diferentes olhares para um problema ou mesmo para um desafio enfrentado na comunidade. Já a transversalidade, a gente fala de uma atenção única, de um recorte único daquela área. Por exemplo, transversalidade somente a criança ou somente a pessoa idosa. É algo específico de uma área. A 13.019, que é a lei do Mirowski, ela veio muito reforçar a nossa intersetorialidade. Ela trouxe aí formas e mecanismos, instrumentos para que a gente possa ter uma parceria entre as organizações e o poder público, mas principalmente que possamos dialogar de uma forma respeitosa. A 13.019, ela traz sobre os planos de trabalho, ela traz a questão do edital, ela traz sobre termos de fomento e termos de parceria. É algo colaborativo, é algo que poder público e sociedade civil, com um único foco, desenvolvem ações e contribuem para esse mundo melhor. Também vale destacar que temos como ferramenta da intersetorialidade os acordos de cooperações técnicas. Normalmente, eles são estipulados entre as empresas e as organizações sociais. Algumas vezes o poder público também torna parceiro, mas é aquele momento em que, diante desse desafio ou diante de desenvolver algo no território, empresas e organizações prestam aí, uma colaboração. As organizações, com o seu entendimento aí de território, com o seu entendimento da prática da garantia do direito, ou mesmo com o seu propósito de contribuir para o mundo melhor, soma-se às empresas para entregar resultados sustentáveis e fazer diferença na vida da sociedade. Também é possível destacar os conselhos de políticas públicas. É onde encontramos o diálogo intersetorial, principalmente entre o poder público e as organizações sociais. Lembrando que a gente fala de conselhos tendo aí a paridade, Metade de conselhos normalmente são das organizações da sociedade civil e a outra metade do poder público. Destacando que alguns deles têm até convidados, às vezes pode ser convidados das empresas, outras vezes de órgãos como a OAB, ou mesmo Conselho da Psicologia, enfim. Vale destacar que esses conselhos trazem, então, esse perfil do diálogo intersetorial. Ainda temos as comissões intersetoriais e os grupos de trabalho, Quantas vezes nos nossos municípios, às vezes precisamos dialogar sobre aquela realidade local
E aí se faz necessário trazer todos os atores. Muitas vezes aquele ator que está ali na padaria compreende tão quanto as crianças da escola quanto a própria escola, porque as crianças passam por ali. Outras vezes o posto de saúde pode contribuir com o dia a dia da escola por compreender também aquelas crianças. Então, os grupos temáticos ou os grupos de trabalhos territoriais é um exemplo da intersetorialidade quando temos um objetivo comum. Como eu citei, a garantia do direito para a criança pode se passar por um grupo temático. E aí também vale destacar que a gente tem, com a criança e a pessoa idosa, um sistema de garantia que muitas vezes envolve o governo, envolve atores como a prefeitura, mas também o Ministério Público e muitas vezes até a delegacia, e também os CRAS, os CRES, e também as organizações da sociedade civil, que muitas vezes é a porta de entrada para a atenção a essa criança. E aí, algo que viemos conquistando ao longo do tempo são os fóruns, são as redes. É esse momento onde que cada ator que tem algo a contribuir com aquela temática se reúne. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos o exemplo da RAP. Foi uma rede de apoio à pessoa idosa, que na época da pandemia nos reunimos, universidade, organizações da sociedade civil e governo do estado, e também representantes de municípios, que naquele momento era importante gerar conhecimento ou mesmo ações voltadas à pessoa idosa. E como isso funciona? Cada um contribui com o seu conhecimento e com a sua prática. Não passa recurso financeiro pelo grupo, pelos fóruns ou pela rede. Principalmente passa a sua disponibilidade em somar. Espaços como esses de diálogo, de contribuição e que eu falo da arte de encontrar, eles se tornam muito produtivos para o fortalecimento das organizações, para a melhor entrega dos municípios e mesmo para o melhor entendimento da importância da garantia do direito ou da política pública para as empresas. E aí, reforçando nesse sentido, por que a intersetorialidade é importante? Ela é importante porque compartilhamos dos desafios, porque temos ali na intersetorialidade uma visão holística. É necessário que a gente tenha aí um diálogo respeitoso, onde cada ator possa trazer a sua visão a partir de onde está a sua fala, né? Então, o governo contribui aí com o seu olhar de um todo do município. As empresas muitas vezes trazem aí suas demandas ou também suas entregas, muitas vezes da sua gestão, da sua logística. E o terceiro setor, toda a sua especificidade de conhecimento de um território. Então, essa visão holística que a intersetorialidade traz, ela é de grande valia para resultados. Também é necessário falar da inovação colaborativa, porque quando 3 atores de diferentes lugares se encontram, a gente pode aí pensar em inovação. A gente pode somar a experiência das empresas com as organizações do terceiro setor, como também podemos somar com a prática de governos e de prefeituras. E é muito importante dizer que a intersetorialidade se ganha também com a sustentabilidade. A gente passa a ter uma maior parceria e um maior entendimento das entregas, dos resultados, das transparência e da gestão, muitas vezes das organizações da sociedade civil, mas também do governo. E, principalmente, o governo também passa a entender da urgência dessas organizações. E as empresas também compreendem o seu papel importante de, muitas vezes, financiar ações de grande resultado. É uma mudança, é uma concepção diferente de uma colaboração para resultados. E mais do que isso, né? A intersetorialidade ela traz um impacto ampliado, porque ela traz o diálogo, ela traz a sustentabilidade, ela traz a visão holística e ela traz principalmente resultados sentidos e vivenciados pela sociedade, pela comunidade, compreendendo esses atores. E vale destacar que a população, todos nós temos um objetivo comum, que é a garantia de direitos.
né? Tanto o poder público, quanto as organizações, quanto as empresas têm interesse nessa garantia do direito, conforme a nossa legislação, né? Todos nós visamos o bem-estar dessa população, bem como os direitos de todos os nossos, né? Essa convergência torna a parceria muito legítima, né? E também estratégica, porque nesse sentido o poder público apresenta a toda a sua população os recursos que são necessários para essa garantia de direito, as OSCs trazem aí a sua concepção territorial e também a sua capacidade de mobilização e inovação. Porque é isso, né? O poder público ele tem uma atenção com o município, com todo o estado, com todo o país. Já as organizações, elas têm aí o seu recorte, muitas vezes do território, outras vezes das suas temáticas, e elas trazem aí, então, uma maior aproximação com essa população. Assim como também elas têm uma capilaridade de mobilização no território fantástica. Ao contrário de que o governo nem sempre vai saber o nome de todas as crianças ou de todas as famílias ali do seu município, a organização da sociedade civil, ela tem esse lugar, né, de estar mais perto do seu público atendido, de ter aquele recorte ali definido, o que possibilita que ela tenha, então, melhores entregas e uma melhor aproximação. Esse diálogo, essa escuta e essa colaboração que as organizações trazem, ela se torna muito importante para os resultados, mas também para a nossa intersetorialidade. É preciso que a gente compreenda que cada ator tem algo aí a somar, e em especial no fortalecimento desse diálogo respeitoso, compreendendo que, né, é necessário que para essa garantia de direito, que cada ator contribua, né, com a sua forma, com a sua gestão, com seus princípios, mas também que respeite e fortaleça esse diálogo com outro setor. Vivemos um momento que precisamos despertar o positivo de cada um desses setores. Precisamos se orgulhar e também potencializar esse poder público que elegemos. Também precisamos compreender e elogiar e fortalecer as organizações que tanto fazem pelo nosso território. É necessário fortalecer e acreditar na gestão dessas organizações, na transparência dessas organizações, mas principalmente dar maior ênfase nos resultados apresentados por essas organizações. E já as empresas que têm aí todo um interesse de ter um mundo melhor e ter aí um entorno, né, fortalecido, ter uma comunidade que realmente possa até consumir os seus produtos, é importante que dialogue também com esses setores, que ela compreenda o Estado no seu lugar de legislador, de trazer a lei, mas também de compreender essas organizações que hoje falam de um mundo melhor, que contribui para a vida das pessoas, mas também trazem uma gestão aí profissional, uma transparência e um melhor uso do recurso. E o terceiro setor? Como somos um parceiro estratégico, né? A gente contribui para essa inovação. A gente contribui para a capilaridade e conhecimento do território, como eu já falei. Também temos uma atuação fortemente na assistência social, até pela questão histórica, né? Muitas vezes foi o terceiro setor, as ações de assistência, de atenção à população. E foi também o terceiro setor que tanto dialogou com o poder público para que a gente tivesse aí esses espaços colaborativos, esses espaços de discussões, visto os exemplos de conselhos. Também é preciso dizer que o Estado ele necessita das OSCs para ele chegar num maior território, para ele chegar numa distância ou numa capilaridade maior do seu público, né? Porque o terceiro setor ele trabalha, como eu já falei, com a criança, com o idoso, com o meio ambiente, com a cultura, em diferentes áreas. E vale também dizer que é essencial para o terceiro setor a garantia de direitos, né? Contribuir para essa garantia de direitos,
para que a gente possa ter cada vez mais o nosso público atingindo uma qualidade de vida, o nosso público acessando o que lhe é de direito. Tudo isso é muito importante de acordo com o terceiro setor e com a intersetorialidade. Então, e quais são os desafios da intersetorialidade? Primeiramente, precisamos falar de um processo histórico, que não tínhamos esse diálogo de respeito, onde que o governo não compreendia o papel do terceiro setor, nem as empresas compreendiam muitas organizações da sociedade civil, e a própria organização da sociedade civil não entendia esse governo. Confuso isso, não? Já tivemos momento em que a sociedade civil queria realizar projetos do governo, ocupar o lugar do governo. Tinha aí no governo um lugar de concorrência. E também já tivemos momento em que o governo não queria ir abrir um diálogo com as organizações, porque achava que dava conta de fazer sozinho e que essas organizações elas só sabiam mesmo ser assistencialista. Então, esse é ainda um desafio de mudar essa concepção, porque na atualidade já sabemos que o governo sozinho não consegue fazer sua gestão, que ele precisa de parcerias para chegar a um lugar mais distante, a chegar no território, no maior território. Já as organizações se compreenderam nesse lugar sem fins lucrativos, de direito privado, e que elas precisam complementar a política pública e dialogar com esse município para não sobrepor ações. Já teve época que a gente tinha, em números de projetos executados, números de crianças maiores do que o número de crianças que se tinha no município. Aqui em Belo Horizonte, lá no início de 2000 e pouco, fizemos um diagnóstico e encontramos isso. Eram tantas crianças atendidas pelas organizações que ultrapassavam o número do município. O que a gente percebeu é que não havia um diálogo com o município e muitas vezes nem entre as organizações. Então, o primeiro desafio que temos é realmente esse diálogo respeitoso entre cada atores e também dentro do seu próprio setor. Muitas vezes, dentro do governo, as próprias secretarias não conversam entre si, né? Às vezes a saúde está num canto, a assistência em outro, a cultura em outro. E também, às vezes, acontece isso nas organizações da sociedade civil, que não conversam entre si. Depois que a gente passa a ter com a 1319 editais, muitas vezes as organizações, lamentavelmente, se entendem como concorrente. E não existe isso para um setor que acredita no mundo melhor, num setor que contribui para a sustentabilidade. Nós estamos hoje aqui em busca de um melhor mundo para o nosso público e jamais podemos entender outra organização como nosso concorrente. Se aquela organização, naquele edital, oferecer um projeto que tem mais a ver, né, mais de acordo com o que ele proposto, que bom! E que bom que ela possa apresentar resultados e que a gente possa até ser colaborativo. Muitas vezes a gente pode somar com a nossa metodologia, com outras organizações, podemos somar falando dos nossos fornecedores ou mostrando a nossa forma de gestão, de transparência, de comunicação. Isso também é importante que as empresas compreendam que esse terceiro setor, na garantia de direito, caminha conjuntamente. E aí vale ressaltar que os conselhos é esse lugar também. É muito bonito de se ver as organizações participando dos conselhos, garantindo aí os seus direitos e proporcionando maior diálogo. Então, eu reafirmo que esse desafio da comunicação é realmente um desafio que precisamos vencer. É vencer a comunicação entre os três setores, mas principalmente a melhor compreensão da importância de cada um desses setores. Também é necessário que a gente reforce que cada setor tem a sua importância e a sua obrigação. Não e jamais podemos pensar que as organizações irão suprir as obrigações do governo e vice-versa, que o governo também não vai ser aí possível fazer sua política sem dialogar com essas organizações. Hoje em dia, vale destacar que muitas das ações entregues pelos nossos municípios, pelo país afora,
é muito voltado na área da assistência para o elo das parcerias. Então, é onde se compreende que eu não dou conta de fazer sozinho e que eu preciso dialogar com as organizações, né? Eu falo isso da assistência, mas também falo da saúde. Aqui em Belo Horizonte, nós temos pouquíssimos hospitais públicos, temos pouquíssimos hospitais particulares e a maioria são filantrópicos, onde eles trabalham, executam a ação da saúde em parceria com o governo. Também destacamos, né, que o meio ambiente, a gente tem tido tantos editais, tantas parcerias, assim como a cultura. É bonito de se ver as entregas da cultura por meio das organizações. Então, destaco que não é necessário e que esse desafio da fragmentação é necessário ser vencido. É necessário que a gente reforce a importância de cada um dos setores e compreendendo cada um desses setores no relacionamento da intersetorialidade, né? Na relação da intersetorialidade. A outra questão é que a gente, por mais que a gente hoje trabalhe com a proteção dos dados, é necessário também que a gente possa ser colaborativo, que a gente possa colaborar entre as organizações, mas também colaborar com o governo e vice-versa. Quantas vezes temos projetos que não caminham por falta de dados, que às vezes o poder público tem e não disponibiliza tão fácil para as organizações. Ou também ao contrário, muitas vezes as organizações têm dados que somariam com a política pública e que muitas vezes não fornecem para esse município. Esse ainda é um desafio que vivemos, onde queremos reforçar o nosso papel, mas esquecemos do diálogo entre esses setores e de que como podemos colaborar entre nós. E, por fim, é necessário que a gente também vença como desafio as diferenças institucionais e culturais. A gente sabe que temos aí, né, sabemos que temos a questão salarial, que é muito diferente entre cada setor. Temos o desafio que muitas vezes não temos recurso suficiente aí no terceiro setor para uma execução que é tão necessária para o poder público. Outras vezes também é delegado para o terceiro setor e não é trabalhado conjuntamente toda a responsabilidade que lhe é passado. E também destacando que muitas vezes, né, as empresas elas têm aí uma forma de gestão que é tão prática, com tão resultado e que muitas vezes não deixam ou não apresentam para o terceiro setor ou mesmo para o governo. Também é importante dizer que o governo também tem muito a aprender com o terceiro setor. A gente já caiu por terra. Antes falávamos que o terceiro setor fazia mais com menos. E hoje sabemos que fazemos mais com mais. Porque se é exigido, principalmente depois da 1319, uma maior transparência da gestão, é exigido uma gestão profissional, é exigido que cada vez mais tenhamos bons resultados. Então, também, nós temos muito a somar com a vida das empresas e também de governo. Então, vencer essa questão das diferenças institucionais é um desafio. Que a gente possa cada vez mais, principalmente com foco na garantia de direito, contribuir para esse diálogo respeitoso, mas também ter instrumentos e estruturas que permitam, que permeiam essas relações. Então, reforçando, a maior e dos desafios que encontramos na intersetorialidade é a fragmentação das políticas e das ações, a falta de comunicação e cooperação, como eu falei historicamente, e também das diferenças institucionais e culturais. Essa desarticulação, a intersetorialidade não funcionando, o que isso representa? Isso representa lacunas nos serviços, né? Quando a gente não tem um diálogo entre os três setores, muitas vezes a gente não consegue entregar o resultado que é necessário. E aí vocês vão me perguntar, e o que a empresa tem a ver com isso? A empresa tem a ver com isso porque ela faz parte dessa sociedade, dessa comunidade. Então, quando o poder público não entrega seus serviços, ou o terceiro setor não é fortalecido, não é empoderado para trabalhar conjuntamente nas políticas públicas, a empresa também perde. Perde muitas vezes com o adoecimento dos seus funcionários, perde com a violência, perde com o não acesso das pessoas aos seus produtos ou serviços. Também é importante dizer
como eu falei historicamente, a gente já teve muito retrabalho. Muito recentemente, aqui em Belo Horizonte, a gente visitava os lares de idosos e a gente percebia que cada hora ia um setor para ali fiscalizar, acompanhar, monitorar, mas cada um com formulário. Cada um perguntava a mesma coisa de forma diferente, exigindo dessas instituições um retrabalho, um maior trabalho. Então, quando a gente para conversar, quando a gente traz para uma roda todos esses setores, a gente evita retrabalho, a gente entrega soluções mais criativas e eficazes com menor tempo, porque às vezes o que é importante para um é para os outros dois setores também, e que se a gente não dialoga, a gente faz a mesma coisa todas as vezes. Então, a desarticulação, né, a não intersetorialidade, ela traz isso, né, o retrabalho entre os setores. Também é importante dizer que se a gente não trabalha a intersetorialidade, muitas vezes a gente vai ter as minorias invisíveis, né? Muitas vezes as empresas não vão conhecer o que o território tem da sua grandeza e dos seus desafios. Outras vezes o poder público não vai conhecer ou não vai nem compreender o que aquelas comunidades apresentam como desafios, como da vida cotidiana, que é necessário da interferência, da intervenção do poder público. E principalmente, né, a desarticulação, ela traz uma fragmentação, ela traz uma fragmentação das soluções. Muitas vezes eu resolvo um problema, e às vezes esse problema ele poderia ter uma solução colaborativa e replicada em tantos outros lugares e territórios. Como se constrói parcerias eficazes? É necessário dizer que as OSCs é muito estratégico que a gente tenha aí ações estratégicas necessárias para essas parcerias, né? Então, o poder público é necessário que ele valorize as OSCs, como eu já falei, é também importante que a gente desburocratize os processos dentro do poder público, né? Quantas vezes a gente tem aí parcerias que demoram anos, que poderiam ser muito mais rápidas, porque quem está lá na comunidade tem urgência, porque quem está lá na comunidade tem a criança batendo na porta, tem um alimento que é necessário passar. E quando às vezes eu estou na parte burocrática do poder público, eu não compreendo a urgência. Então, é necessário que a gente tenha cada vez mais estudos e atenção para desburocratizar as parcerias entre as organizações da sociedade civil e o poder público, e também com as empresas, porque às vezes a gente tem editais que fazem perguntas ou trazem questionamentos que não vai levar em lugar nenhum, que só geram aí trabalho às organizações. Então, que a gente possa desburocratizar, né, a nossa forma de parcerizar, seja das organizações com o poder público, seja das organizações com as empresas. E também é necessário que cada vez mais, tanto as empresas como o poder público tenham uma atenção em fortalecer a gestão das instituições. Durante muito tempo se pensou parceria no nosso país com as organizações de que eu direciono o recurso para que eu atenda a criança. Só que para se atender uma criança, essa instituição ela precisa ter bons funcionários, ela precisa ter remuneração, ela precisa ter equipamentos, ela precisa pensar numa forma da sua sustentabilidade e também de entregar tudo que lhe é cobrado hoje, uma gestão de qualidade, uma transparência, uma boa comunicação. Mas para que isso aconteça, é necessário que o poder público e as empresas tenham atenção não só com o público fim, mas também com esse mecanismo que traz a sustentabilidade das organizações. Também é necessário, e aí por lado do terceiro setor, das organizações, que a gente fale da transparência, que a gente tenha um compromisso muito grande com toda e qualquer ação direcionada a nós. A gente presta conta de um recurso de 1 milhão repassado pelo poder público, mas também precisamos prestar conta para a comunidade daquele R$1 doado pelo vizinho. É necessário que cada vez mais a gente tenha um compromisso com o nosso resultado, mas também uma transparência do uso dos nossos recursos,
para que não se tenha desconfiança. E outra coisa, vamos abrir as portas, vamos deixar a cidade, a comunidade compreender as organizações. E aí também poder público. Vamos convidar as organizações para entrar nos nossos espaços. Aqui em Belo Horizonte, somente quando o Confoco foi criado, que eu tive a oportunidade de entrar na prefeitura. E olha que eu já tinha mais de 40. E olha só, eu tanto trabalhei para essa cidade e nunca tinha chegado numa prefeitura. Quantas organizações nunca entraram na prefeitura dos seus municípios, né? É importante que a gente tenha aí uma maior transparência dessas parcerias. Eu sonho muito do dia em que vamos vivenciar organizações que atendem pessoa com deficiência, criança, pessoa idosa, sem muro, sem trancas, sem portas, onde que a cidade pudesse cuidar dessas instituições e as instituições também cuidar da cidade. A gente ainda não consegue, até por questões de segurança. Mas quem sabe abrir um pouco mais a instituição, convidar um pouco mais os moradores, os vizinhos, o poder público para fazer parte do cotidiano. É lamentável quando a gente chega num bairro e pergunta por uma organização que o vizinho não conhece. Isso não pode acontecer. Precisamos falar em termos de parceria, de transparência. Também é necessário que a gente fale de um terceiro setor que apresente propostas que são concretas, que saiba de onde vem esse recurso. É preciso entender também as políticas públicas, entender um pouco mais a questão de onde vêm os recursos. É necessário que a gente tenha aí uma atenção do que é que eu estou propondo, da viabilidade disso, dos valores e até mesmo do acesso a esses recursos. E, por fim, a gente precisa cada vez mais, enquanto terceiro setor, nessas ações, nessas parcerias eficazes, dizer da nossa capacidade, da nossa metodologia, dos nossos resultados, do quanto entregamos para essa sociedade. E aí, os conselhos são os espaços vivos dessas parcerias, dessa intersetorialidade. Esse espaço de diálogo, esse espaço de deliberação da política pública, muitas vezes, né? Do controle social, do planejamento, né? Vale destacar que é dentro desses conselhos que a gente tem aí o maior exemplo de intersetorialidade, que é o uso dos recursos pelos fundos. E aí eu falo do Conselho da Criança e do Conselho do Idoso, da pessoa idosa. Por quê? O que são os fundos desses conselhos? Eles surgem para complementar todo aquele controle social e monitoramento da política que é feito pelas comissões, pelos conselhos. E aí o fundo ele vem como uma lei que possibilita as leis de incentivo, mas que também traz aí as diretrizes essenciais para esses conselhos a ser complementado no nosso município. É tão bonito de ver essa intersetorialidade, né? Olha só, as empresas encaminhando para o conselho os seus recursos de leis de incentivo, aquele recurso do imposto de renda, ou também a pessoa física. E aí, o poder público ali com o secretariado, otimizando de que seja transparente os editais, que sejam editais propícios, adequados para as organizações, mas também que tenha aí na sua casa, né, o poder público, o para casa de tramitar sem burocracia para que a parceria seja mais efetiva. Então, aí o poder público, com a sua atuação, as empresas e as organizações chegam com projetos que vão somar as políticas públicas, apresentam projetos criativos, inovadores. E como tudo isso acontece? A empresa direciona o recurso, o poder público otimiza para que esse edital e essa parceria aconteçam o mais rápido possível e as organizações apresentam seus projetos e executam ele com beleza, com atenção, com resultado, entregando a esse conselho, para o monitoramento, resultados que somam a política. É muito bonita essa intersetorialidade, destacando que as empresas têm urgência, porque elas direcionam o recurso, mas elas também precisam saber desses resultados para ser divulgados. Que o poder público é necessário que ele tenha atenção que esse recurso não pode ficar parado. Primeiro, porque sua população precisa desses resultados. E segundo, que ele também precisa honrar diante das empresas e das organizações o maior e melhor uso desse recurso com mais agilidade. E as organizações
que possam aí inovar com projetos que são muitas vezes pontuais, mas projetos que transformam vidas. Os fundos, diante dos conselhos, para mim, é o exemplo mais bonito dessa intersetorialidade e é um exemplo muito necessário para a garantia de direito. Vale destacar, né, que também, para tudo isso acontecer, é muito importante que se tenha atenção aí com a prestação de contas, com o regimento, com os regulamentos, com os editais, para que a gente possa ter uma democratização mesmo das organizações acessando, dos conselhos selecionando organizações que possam ser fortalecidas e também de que o poder público compreenda, né, que essas organizações elas estão somando e cada vez mais trazendo também recursos para os nossos municípios. Vale dizer assim, que a destinação desses recursos, né, é muito importante para o fundo, mas também para a vida dessas organizações, que com esses projetos somam, né? Somam aí com seus projetos, com a sua comunidade, com a sua realidade, que muitas vezes chegam muito sem recurso. Então, essa possibilidade da lei de incentivo pelos fundos somam com a vida das organizações em complemento, muitas vezes, já de projetos executados. E fortalece, né, o bom funcionamento de um fundo fortalece a intersetorialidade, traz credibilidade, traz um maior conhecimento dos 3 setores para a questão da causa social, da sustentabilidade, da garantia de direito e de um mundo melhor. Por fim, a intersetorialidade não se põe por decreto. Ela realmente se faz no respeito, no diálogo, no comprometimento, na vontade de inovar e principalmente na vontade de garantir direito e contribuir para esse mundo melhor. Obrigada pela sua companhia, continue nos seguindo nas redes sociais e acompanhe nosso material.